This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first, you need to find the right team. Start your search with Indeed Sponsored Jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro, você está escutando Lideraí.com, o seu podcast definitivo de liderança, gestão e melhoria contínua. Em busca o quê? Do santo graal da gestão. Episódio 369. A gente vai falar do que hoje, Wellington? Olha, gente, o funcionário sabe mais que o gestor sobre IA, cara. E isso não tem volta. E fica aí que... tá bem legal. Wellington, esse tema é interessante, né? Quando você falou, eu fiquei pensando assim... Como tudo na vida, né? O gestor necessariamente... Uma vez até o seu Pinila falou uma lição que eu não esqueço. Ele falava assim... O gestor tem que saber de tudo de uma área. Aí todo mundo falou assim... Cara, mas é impossível a pessoa saber de tudo. Ele falou, não, vocês estão confundindo. Saber de tudo não é ser o melhor em tudo. Então... Você sabe como que você destopa uma madeira ali? Eu sei. Se eu for destopar, eu levo 3 minutos. O cara que é meu operador ali, ele faz em 30 segundos. Mas eu sei como fazer. Eu sei, porque se eu não souber como eu vou cobrar, como que eu vou ficar por dentro se o cara tá fazendo certo ou tá fazendo errado. Então eu acho assim, olhando pra IA, não dá pra você também pegar o gestor e falar assim, cara, você tem 3 processos, macroprocessos na tua área, e cada um desses 3 macroprocessos deve ter cada processo umas 8 etapas, 8 tarefas ali, 8 atividades, e dessas 8 atividades você ser o especialista e fazer todas elas muito bem feitas e manjar de todas as ferramentas e tudo mais, não tem como. Mas você precisa saber para você não ser enrolado. E eu acho que a grande preocupação, assim, já é a realidade, que os colaboradores já conhecem e usam mais ferramentas que os gestores e os gestores precisam ter o conhecimento mínimo para não só... A gente fica falando para não ser enrolado, fica um termo meio estranho, né? Fica parecendo que todo funcionário, todo empregado, todo colaborador tá ali tá querendo enrolar, né? Mas é assim, vamos ressignificar essa frase. Como que o gestor vai contribuir, estar ciente e saber que nós estamos indo para a direção certa e com a potencialidade máxima se você não sabe o que eles estão fazendo? Sim. Não tem como. E eu achei bom esse ponto que você falou, né? Da diferença ali entre saber fazer versus o ser o melhor em fazer. Hoje, felizmente, com o advento da ferramenta, né, das ferramentas de IA, por mais que você seja gestor e não conheça no detalhe, aquela ponte entre o operacional e a teoria que você tinha, ela tá muito menor. Então, o que acontece? Antes eu não sabia, sei lá, eu sou da área do financeiro lá, por exemplo. Cara, lá no Contas a Receber, cara, tem algumas coisas lá de conciliação que era meio xarope de fazer. Eu sei mais ou menos como é que o cara faz, mas na hora de operar, às vezes é um pouco complexo. Mas só que assim, hoje, se você pegar e falar, ô fulaninho, vem cá, me dá tua base aí, deixa eu dar uma olhada aqui, como é que você faz hoje? Ah, eu faço assim, assim, assado, beleza, entendi. Cara, se você tiver um pouquinho de curiosidade, você fala, cara, deixa eu pegar uma ferramenta aqui e vou testar.
pra ver o que acontece aqui. Vou jogar no notebook LLM lá, no notebook LLM, no Grok, no qualquer um desses aí. Fala, meu, faz uma conciliação aqui pra mim, só pra eu ver, pra ver o que acontece. E é claro que a gente falou um tempo atrás disso, né? A questão hoje é muita confiança, né, no resultado, né? Mas alguns questionamentos sobre o processo podem ser feitos. Entendeu? Da forma que está sendo feita, que tipo de insight a gente está tirando dali. Só que hoje o gestor tá usando meio que... não só os gestores, mas muita gente tem usado a IA como terapeuta, como assistente de e-mail, cara, esses troços aí que não agregam em nada. Enquanto tem gente, cara, que já tá usando isso para poder questionar, inclusive, a maneira que os processos são executados. Sim. E é nesse ponto, cara, que se o teu funcionário sabe mais do que você no troço, cara, como diria uma colega nossa em comum, você vai ser atropelado, entendeu? É verdade, é verdade. E é questão de tempo, entendeu? Porque assim, não tô dizendo que o cara vai ficar te enganando, tá? Não é esse o ponto. Mas se as pessoas são espertas, não subestimem não subestimem o teu time. Ainda mais dependendo do tipo de orientação que você traz. Se você é um cara que cobra muito, mas só não tá olhando pra essa parte da IA por enquanto, e fala, gente, precisa pensar fora da caixa, não sei o que, esse cara vai começar a usar a ferramenta e ele vai começar a ter uma ideia maluca. E aí, se a gente não começar a se questionar, inclusive usar isso pra poder pivotar a nossa forma de trabalho, cara, em algum momento você vai ficar pra trás. Você vai olhar pro lado, tá todo mundo fazendo, e aí, cara, já foi. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. E é pior, né? Nós como liderança, a gente tem alguns papéis lá que o Xavenato coloca lá, que é controle, acompanhamento, orientação. Eu acho que o ponto mais crítico se você tá por fora desses conhecimentos, quando a tua equipe te chamar e querer tua opinião, como que você vai dar opinião de uma coisa que tu não sabe, não tem a menor ideia, cara? Como que você vai saber se eles estão indo pra direção certa e eles vão estar abandonados, né? Aí eles vão começar a ir pra um caminho, pode ser que seja um caminho errado. E eu vou te dizer, a grande maioria das vezes, não é à toa que tem o gestor e o cara que não é gestor. Você tem um cara lá que é o especialista na tua área, você tem um cara que às vezes é o consultor, né? É interno, você tem um sênior. O cara pode ter uma visão ímpar, o cara pode ter um comportamento nota 10. Mas o que tem em comum com todo mundo que tem cargo de gestão, começando essa gestora até o último nível lá do cara ser o CEO? Visão. A visão é o que determina a grande diferença. O cara que é sênior, ele não consegue ter a visão, Wellington. Ele não consegue olhar para os próximos passos, ele não consegue ver a potencialidade, ele não consegue priorizar, ele não consegue chegar e falar assim, pera lá, ó, se eu fizer só isso daqui, é mais importante eu ser rápido nesse ponto e garantir que isso aqui já funcione em alto volume e eu pegue essa segunda etapa e ainda continue sendo manual, mas pelo menos já pego todo esse escopo, do que ficar perdendo tempo agora aqui nesse preciosismo, sabe? Essas decisões é o líder que vai tomar. E quando a gente, como líder, fica ausente dessas coisas e delega pra eles, pô, cara, papo de tiozão, né? Essas coisas de computer a gente deixa com a gurizada. Não. A liderança, ela tem que estar presente em todo o processo, inclusive na parte tecnológica. Poxa, mas eu não sei programar. Cara, mas você tem que saber o mínimo de entender como que um programa funciona, o que é um lógica, front, né? É só o que é um back. Né? Ou nem a lógica da linguagem, mas assim, você sabe o que é um front? Você sabe o que é um back? End? Você sabe você sabe que o programa, ele tem uma interface de linguagem que ele armazena o dado num banco de dados. Essas coisas você tem que saber, cacete. Eu tô falando da lógica, é a lógica de como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam. Não é saber a lógica não da a lógica do troço. C lá, né? Não precisa. Então, você como gestor precisa chegar e falar assim, cara, mas por que você vai armazenar todas essas informações no banco de dados? Ah, porque eu achei que era importante pro futuro. Cara, quais são as informações que eu preciso agora pro processo? Essenciais. Essas 4. Traz só essas 4. É a decisão que um gestor vai tomar. Só que o gestor que tá aqui naquele tiozão de churrasco, ó, aí galera, só nos computer... e não sabe nada,
não vai contribuir, Wellington. Ai, até o Tucas acordou aqui, né? Não, realmente, não dá pra ser feliz assim. Não, realmente, porque entenda que o nosso papel aqui como gestor é atingir resultado por meio das pessoas, que é o que a gente sempre fala, né? E só que você não vai conseguir atingir resultado por meio das pessoas se você não consegue dar o direcionamento claro e se o direcionamento ficar muito vago. Como que você vai direcionar uma coisa que tu não sabe, porra? Que você não sabe, cara, entendeu? Não tem como. Não tem como. Então, é aquela coisa, cara. Começou a ter uma tecnologia nova, a gente tem que estar por dentro. Porque, e lembre-se, né? É um negócio que esse eu aprendi com o Albino, que a nossa vida útil na empresa é uma ampulheta, cara. Entendeu? A gente entrou, a nossa areia tá escorrendo, cara. E ela vai passar tão rápido quanto a nossa entrega. Então, assim, quanto mais entrega, quanto mais resultado, quanto mais valor eu gero, menor vai ser o fluxo de areia que vai passar ali. E eu vou ganhando vida. Mais né? tempo, Então, e o contrário também acontece, cara. Se outros. Só que tem outro fator que não aparece aí, que é a ampulheta das outras pessoas, que podem estar menores do que a sua. E assim, a tua começa a aumentar porque a das outras tá mais curta, entendeu? Então você acaba perdendo o teu espaço porque o cara vai olhar assim e falar, mas pô, esse ser humaninho aqui do time do cara, pô, mas parece que é ele que é o dono da área, cara. Parece que é ele, tudo é com ele aí. Então assim, se você começa a se desvencilhar ou deixar um pouco mais solto essa parte, que é de olhar pro futuro, olhar pra hype, olhar para as ferramentas que estão no momento ali, cara, você fica pra trás. Um exemplo nosso foi na época da UiPath lá na Votorantim. Cara, Sim. imagina, teve poucas áreas que aderiram no início, entendeu? Teve poucas áreas que estavam trabalhando ali com o Power BI na época e tudo, mas tem uma galera que torceu o nariz. Ah, porque eu já tenho não sei o que, eu tenho a minha planilha aqui. Cara, não dá. Você não tem como. E assim, depois que chega a tecnologia, não tem como voltar, cara. A questão é, ou você se adapta ou você sai. Não tem como. E a gente tá vendo, cara, IA. Olha, deixa eu. Eu sei que o nosso público aqui é qualificado. Experimenta tirar a IA da tua vida hoje. Eu tenho certeza que, sei lá, 90% das pessoas que estão ouvindo aqui já usam a IA pra alguma coisa ou já tem a IA no teu dia a dia. Eu vou falar por mim, cara. Se eu tirar a IA do meu dia, cara, hoje, eu vou ter um problema, vou ter que voltar. Em alguns pontos eu vou ter que reaprender. Porque já faz parte da minha rotina, que nem tirar o celular, cara. Hoje, entendeu? Então, e agora imagina o cara que nem tá usando ainda. Sabe o quanto que essa pessoa tá ficando pra trás. E assim, ela não tá percebendo. Ele tá achando, não, esse aí eu não preciso, porque não sei o que, cara, alguém vai te passar. E você vai ficar cara pra empresa. Os guri da área vê. Os guri da área vão vir, você vai ficar pra trás, você vai ficar ultrapassado, os caras vão vir mais barato que você e vão tomar o teu lugar. Você fica esperto. Ninguém está pedindo pro gestor ser especialista, nem sair por aí comprando curso doidado pra ficar falando coisa que não sabe. Adapta, também, paga nós aí que a gente divulga vocês aí. Tá? E nem pra tão pouco a gente tá pedindo pro gestor sair de uma zona de conforto. Claro que eu quero que ele saia de uma zona de conforto, mas eu não quero que o cara que é um expert em negociação comece a falar de tecnologia e... Cara, não é minha praia, entendeu? Não é isso que a gente tá pedindo pra você. A gente tá falando pra que você fique por dentro dos assuntos. Atento, né, Albino? Você vai comprar um carro. Nem todo mundo que compra um carro gosta de carro. Nem todo mundo que compra carro conhece tudo sobre mecânica de carros. Mas quando você vai comprar um carro, você vai estudar sobre carro. Você vai saber minimamente, né? Os prós e os contras. Você não vai ser... passado para trás, você sabe o que é consumo, sabe o que é um motor turbo 1.0, você sabe qual é a vantagem desse modelo do outro. É isso que a gente tá falando. A gente tá falando de você entender que do que a gente tá falando sobre esse tipo de tecnologia, que a tua equipe vai estar falando sobre isso todo dia, e que você esteja antenado e saiba o que o pessoal tá fazendo. E de fato você comece a estimular se eles não estão fazendo, e se tem algo a melhorar. Poxa, pessoal, vocês nunca pensaram em usar uma IA aqui pra fazer essa classificação? Você tem que ser esse cara que provoca.
né? Eu até tava falando pro Elliot, esses dias a gente tava fechando lá o nosso programa de melhoria contínua e tinha um residual lá de 600 linhas que o pessoal queria não mais classificar essas melhorias e queria usar como se fosse uma estatística do restante e aplicar no resto da população. Eu falei, não, nós vamos Extrapolar, tudo. né? Queria extrapolar. Dado. Eu falei, não, nós vamos terminar. Ah, que não dá mais tempo. Me dá que eu faço. Eu faço em 10 minutos. Mas, cara... Levei 3 horas. Falei, eu levei 3 horas por causa que a IA me sabotou lá, o workloop lá, ele não queria fazer. Ficou preguiçoso. Mas assim, depois eu falei, vocês não pensaram em usar o IA? Então, se eu sou um gestor que não vou forçar eles a pensar em usar a ferramenta em várias situações, eu sou o cara que tô por fora do assunto. E eu não tô estressando pra ver se é possível ou não usar mais ou usar menos, ou de repente falar assim, galera, isso aí é meio furado que vocês estão fazendo. Eu acho que isso aí não adianta, isso aí gente não adianta vocês colocarem pra IA fazer, não vai ficar legal, né? E não é pra ser repetitivo, nem tudo é IA, né? Senão fica tudo pensando, tudo é IA, tem um monte de coisa que é robô, tem um monte de coisa que é automatização, tem um monte de coisa que é processo, mas inteligente já funciona. Sim. Eu acho que vale pra tudo, assim, um gestor que não... O gestor que é igual o cara que vai comprar um carro, que saiu sábado de manhã e nunca estudou a marca, o modelo, os prós e os contras, e sai simplesmente com a vontade de comprar e volta no final da manhã com um carro na garagem, provavelmente fez merda. Fez cagada, certeza. Certeza que fez merda. Então não seja esse gestor. É isso, cara. Da minha parte aqui, só pra poder fechar, tenham muita calma, mas não deixem que a tecnologia te engula. Não seja engolido pela tecnologia, cara. Entenda que esse movimento não tem volta. E abrace. Inclusive incentive seu time. Porque tem muita coisa que a gente está fazendo que pode ser potencializada pela ferramenta. Treine os agentes. Então... aproveitem isso. Inclusive, só pra quem ficou até o final que vai saber, esse episódio foi sugerido pelo Charles, entendeu? O Charles ajudou a gente, e esse aqui é um artigo da McKinsey, tá? Que a gente vai deixar na descrição aqui. A McKinsey é a maior consultoria de gestão do mundo hoje, né? Junto com a Bain Company e com a BCG, né? Com a Boston Consulting Group. Então, a gente... basicamente tá utilizando as ferramentas aqui pontualmente para poder ajudar a gente. Então, e aqui gerou outras coisas pra gente poder avaliar também, né? Então, a gente vai deixar o artigo para vocês darem uma lida. E na verdade, só para quem comentar que eu vou mandar o link. Só pra vocês largarem a mão de ser besta. Se vocês não comentam nada lá, eu só vou deixar o link para quem comentar. Vocês largam a mão de ser bobo. Mas é isso, meus amigos, da minha parte é isso. Não parem de crescer, de evoluir, se capacitem. E isso vai fazer bem para todo mundo. Falou, pessoal. Boa noite. Tchau. Tenham uma boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz! Paz e bem, irmãos. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.